Vamos lá, pessoal. Então, entre as pesquisas de desenvolvimento mental, motor, afetivo, as inteligências e a sua construção. Aonde há uma construção, há um campo a se analisar. E aonde há um campo a se analisar, há um campo de se informar. A inteligência é um departamento relacionado à informação. O aprendizado é um departamento onde eu absorvi algo que eu assimilei. É um departamento pessoal que é distinto, ligado à motricidade, treinamento, conhecimento e à construção. Então, o aprendizado resulta um conhecimento. E o que resulta também na informação que aprendemos diariamente, a inteligência também, a sabedoria. Qual é melhor entre a sabedoria, a inteligência ou o aprendizado? É lógico, nós nos informamos para termos sabedoria. Nós nos informamos para ter conhecimento e reconhecermos que estamos aprendendo e desaprendendo a cada dia, até falar, a comentar nesse logos de processo que é o próprio conhecimento, nessa essência que determina fatores cognitivos, afetivos e motores, nessas diferenças mentais e níveis de QIs que relacionam um campo de inteligência e fatores de enumerações. É um funcionamento idêntico para alguns, mas para alguns professores, ambos colegas que chegaram a estar em cargos inseridos de alguma função e as suas necessidades, abrange um parecer ligado à inteligência e essa companhia ligada ao aprendizado, ou seja, a própria maneira de dizer que a própria aprendizagem está na companhia relacionada à inteligência, que nos coloca sequências de complexidades ligado ao aspecto maturacional do sistema nervoso, que falamos sobre atividade inclusiva, atividade física adaptada, o ambiente físico, o ambiente social, o processo de equilibração. Então, a maturação está ligada à racionalidade, os níveis, ligada ao pensar, o sentir, o agir, essa complexidade que nós temos que ter, essa racionalidade adjacente, essas adjacências que relacionam entre planos de aula, diagnóstico. E esse ambiente físico que está seja entre maneiras de estruturas vizinhas, relacionam adaptações que vão ocorrendo no ambiente social, que vai haver um processo de equilíbrio progressivo diante do diagnóstico de cada pessoa e os seus meios e processos. É lógico que quando falamos de motricidade, falamos de teorias piagentinas, do René Descartes, né, e outros filósofos, como Rosier, eu gosto de falar de Vygotsky, ligado à interação e o interesse entre o desenvolvimento sociogênico que decorre essa interação. Mas o processo é uma descoberta. E se o processo é uma descoberta, você aprendeu algo. E se você aprendeu algo nesse processo de descoberta, houve algo sucessivo, que houve uma ação. E essa ação foi permanente. Entre sequências de estágios ou estádios, ou seja, nos coloca intercâmbios, intercâmbios de organismos que são distintos, né? Que nos colocam seios antecedentes. Essa teoria antecedente que relaciona algo anterior, que vai ser pré-existente, ou seja, que vem antecipar para termos uma maneira de desenvolvimento. Então, a natureza do ser humano, entre a sua complexidade, quando está entre o sujeito, entre esse meio que é a natureza, entre esse meio que relaciona um aprendizado, há uma maturação, há um sistema nervoso, há algo que pode haver interferências e fatores individuais, peculiares, particulares, que vão haver o quê? Uma maneira que venha a relacionar as diferenças. Ok? Então, entre essas diferenças, o que nós podemos fazer? É lógico que as questões concretas, as experiências, o repertório motor, os esquemas
anteriores, essas apófises anteriores, posteriores, nos colocam uma atividade entre alunos, discentes, docentes, aulistas, que coloca questões importantes. Então, a maturação relaciona o campo racional, racionalização. O campo adjente, adjunto, adjências, tá ligado ao campo do ambiente físico, que vai ter anexos, que vai relacionar a adaptação e o processo. Ou seja, então, primeiro, racionalidade, adjências, relacionam campos interacionistas vizinhos, que vão intercalar níveis de aprendizados também, e ligado principalmente ao campo afetivo. Relacionam o aprendizado, que é um processo que prolonga estruturas orgânicas e que vem a haver uma adaptação progressiva, equilibrada, ou seja, entre estruturas. Aonde há um aprendizado equilibrado, pode haver o que? Uma maneira anormal, porque diante do desenvolvimento há um tipo de complexidade, mas depois possa haver algo simples que possa haver diante dos períodos, ligado à periodização, ligado à seriação, ligado a pautas, ações que relacionam essa natureza que é o próprio treinamento. Eu não posso deixar de destaque alguns livros que estão aqui em destaque, ligado ao aprendizado, à teoria, ou seja, os campos sistêmicos, operantes, que tem alguns autores que eu falei aqui, por exemplo, Ivan Pavlov. Se você ver o currículo dele ali, ele bate de frente com Platonov, Matveev, pode ver o currículo. Então, são autores que vão a relacionar e não sair do contexto. É lógico que quando eu falei sobre capitalismo, indústria, também relacionou o coletivo de autores também que tem referências ligadas à atividade física, exercício físico, que são maneiras adjacentes. Eu quero relacionar aqui a licenciatura plena e as divisões que ocorreram para você entender, formado, tentei me esforçar ligado à licenciatura plena, até hoje nos coloca essa complexidade entre bacharel e licenciatura plena. Ou seja, qual é a classificação? A racionalidade. Então, fica essa divisão. A racionalidade, aí você vai ver entre perante essas construções e formações curriculares, há um longo prazo, há um longo discurso que vem a intercalar entre essas posses de diplomas, entre ali você faz as suas maneiras entre coroinhas, questões que caracteriza uma estrutura diplomática, de promessa, de comportamento ligado à construção e distinções ligadas a estágios anteriores e posteriores, mas há uma diferença. E essa é a pergunta. O campo de operatividade, o campo de legalidade. Aonde é uma legalidade, é uma operatividade. Então, a legalidade é uma inteligência? Ok. A legalidade é um conhecimento? Ok. A legalidade é uma sabedoria? Ok. Então, a legalidade é um aprendizado? Ok. Então, fecha essa comporta de funções, porque os dois são um aprendizado. Mas é lógico que o aprendizado é um conceito de estereotipos ligados aos papéis entre professores e professores, em sala de aula, em academia, estereótipos. Então, mas os dois há um aprendizado. Mesmo que seja o campo operativo e o campo ligado à legalidade, há um aprendizado ligado à racionalidade, às adjacências que estão relacionadas a bacharel, à licenciatura, e a licenciatura a bacharel está ligada a adaptações, e essas adaptações vão um aprender com o outro, e vai aprendendo, e vai muitas vezes tendo um entendimento analítico, para também, ou seja, haver uma maneira que você possa ter um esquema de reconstrução, construção, reconstrução. Você está até o Libânio aqui. Reconstrução construção e reconstrução democrática. Diante desse regime que eu não gosto de colocar ligado a atividades. Tem um regime que relacionam a essa equidade equivalente, essas maneiras antecedentes. Mas há uma complexidade ligada à construção e reconstrução democrática. O José Libânio, ok? Que nos coloca algo que vem antedizer, né, entre fatos que ocorrem diariamente, que eu não vou colocar algo que venha prognosticar, né, relacionar, anunciar, né, entre essas interfaces que coloca, né, entre esses fatos, entre a linguagem e o campo